Olá, amigos da TV Legislativa, estamos iniciando mais um programa Fala Vereador. Esse programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade, repercutir aí os assuntos e o trabalho dos próprios parlamentares. Estamos recebendo no programa de hoje o vereador Gilson de Souza, do PSD. Tudo bem, vereador? Tudo bem, bom estar aqui de novo, é importante esse espaço para poder passar para a população nosso trabalho. E como começou o ano de 2019? Acelerado, né? Começamos acelerado, até porque as pessoas acham que o recesso, que o vereador fica esses 30 dias de recesso, que não é verdade, haja visto que já logo no início do ano a gente já estava na ativa. O senhor, no final do ano passado, assumiu uma cadeira na mesa diretora aqui na Câmara de Vereadores. O senhor é o segundo secretário, né? Qual é a função realmente deste cargo e como o senhor vai desempenhá-lo? Bom, primeiro que é uma responsabilidade muito grande, eu fico feliz, né, pela composição que a gente fez e nessa condução me dando a oportunidade, eu sempre quis, desde o primeiro momento, estar na mesa, é uma responsabilidade e sempre trabalhei para poder, né, já no segundo período, estar na mesa. O segundo secretário, obviamente, das funções tem que substituir o primeiro secretário, mas na composição geral, com os outros 3 membros da condução desta casa, a gente sabe que o presidente acaba tendo uma envergadura maior, mas os 4 acabam tomando a decisão juntos, em conjunto, é isso que a gente quer, óbvio, conduzindo o processo da Casa Legislativa aqui, óbvio, com comum acordo entre os 15 vereadores, isso é importante deixar bem claro, mas a mesa, né, os 4 da mesa acabam dando o norte para que lado aqui a Casa Legislativa tem que seguir. Vereador, o senhor, o ano passado, já fazia parte, já era presidente da Comissão de Finanças e era presidente também da Comissão de Educação. O senhor continuou na presidência da Comissão de Finanças e agora faz parte da vice-presidência da Comissão de Educação, é isso? Bom, são 2 assuntos que eu tenho facilidade, né? Finanças, ano passado, enquanto presidente, a gente fez um belíssimo trabalho, teve um bom desempenho, a ponto de que os nossos colegas resolveram nos colocar novamente à condução da finança. É um assunto que eu tenho facilidade, até pela minha formação como economista e matemático, isso me dá uma tranquilidade. E o melhor, né, eu consegui durante o ano passado passar essa tranquilidade para os colegas, porque quando chegava algum assunto que relacionava a questão de finanças, eu conseguia fazer isso com tranquilidade e dar uma tranquilidade para os meus colegas na hora de tomar a votação. E na educação também era um outro assunto que eu tenho facilidade, até por ter mais de 11 anos de sala de aula, e ter o contato com os diretores, ter o contato com os professores, eu conseguia também passar essa tranquilidade nas votações quando o assunto era de educação. Então, quando o assunto é educação e finanças, os meus colegas vereadores acabam vindo tirar dúvidas comigo, até porque pelo fato de a gente ter essa facilidade e trabalhar com isso no dia a dia. E isso traz essa tranquilidade a eles e que acabou nos reconduzindo para ser presidente da Finanças e, obviamente, estar novamente na Comissão de Educação, que é algo que eu tenho como bandeira. Certo. O senhor, na primeira vez que o senhor assumiu a Câmara de Vereadores e disse na tribuna que ia visitar as escolas do município, todas as escolas do município, como é que está essa situação? O senhor tem feito essa visita com rotina? Como é que é? A gente tem feito não só a visita, como a revisita agora, né? Porque a gente repassa novamente nas escolas e o legal, né? Esses 2 anos nos deu uma credibilidade frente aos professores e os diretores que agora eles nos procuram, né? E já logo no começo do ano recebi um grupo de diretores, ou seja, haja visto o trabalho que nós desempenhamos nesses 2 últimos anos que deu a confiança, então eles têm uma confiança muito grande na minha pessoa enquanto vereador, enquanto professor também, e estão sempre em contato conosco, eu estou sempre em contato com eles, principalmente agora nesse início de aula, de ano, que tem uma dificuldade muito grande com relação à estrutura, com relação à contratação de professores, ou seja, todo esse fluxo, nos debates das decisões com relação à gratificação dos diretores, a discussão com relação a toda a situação de valorização do professor e também da questão estrutural da educação. Eles têm uma confiança até porque sabem que a gente é do meio, trabalha muito bem com relação, então ficou bem bacana, assim, a gente fica feliz, porque além de fazer as visitas, agora eu também tenho recebido as visitas deles e o contato direto com eles no dia a dia. Então, começou o ano de 2019, o senhor fez uma série de denúncias aí ao Executivo, né, de muitas escolas do município estão gritando por condições melhores. Esse ano é um ano que eu vou estar mais na parte da gestão. Porque os 2 primeiros anos, como eu te falei, eu não tinha um conhecimento da estrutura do município. Eu conhecia muito a estrutura do Estado, né, por trabalhar 11 anos no Estado. E ao conhecer a estrutura do município, as escolas, os diretores, eu comecei a entender nesses 2 anos
toda a dificuldade que eles têm. E aí a gente começou a observar que ali está faltando um pouco de gestão nesse sentido. Não só ali na questão da educação, mas de uma forma geral do município. E cabe a mim, enquanto vereador, esta é a minha função, fiscalizar, cobrar e mostrar para o executivo, mas não só de uma forma, só vou lá cobrar. Eu tenho que também mostrar caminhos, e é isso que a gente vem fazendo, e esse ano eu quero fazer muito isso, mostrar os caminhos, mostrar os erros, mas também apontar as soluções e ajudar nessa construção, que é o que a gente vem fazendo. Então tem coisas absurdas, por exemplo, tem salas de aula, tem escolas em que não tem a mínima condição de o aluno estar lá dentro, tem problemas no telhado. Nós estávamos numa situação que uma escola está com o telhado comprometido e aí os engenheiros da escola, da educação, dão um laudo que está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem perigo, pode deixar as crianças lá dentro. E o outro da Defesa Civil dizendo que não pode, tem problema, tem risco. Ou seja, a própria gestão pública nesse sentido não se entende. Peraí, olha a responsabilidade que tem um gestor, que tem um diretor, de deixar uma criança lá dentro, olha a responsabilidade também que tem toda uma escola e a APP, para manter essa criança lá dentro. Então, o município tem que ter uma gestão, tem que ter um foco nesse sentido. E eu vendo nas escolas, não tem a mínima estrutura. Vou te dar um exemplo da questão da acessibilidade. A gente sabe que a acessibilidade foi um assunto que agora reverberou nos últimos anos, né? Vem essa situação de tornar as escolas mais inclusivas. Eu sei que as escolas tem escolas no nosso município que tem mais de 50 anos, 60 anos. Então a gente sabe que há 50, 60 anos atrás não se falava de acessibilidade, né? Agora se fala, então cabe ao município, cabe à Secretaria de Educação fazer um plano de ação. E esse é meu questionamento, cadê um plano de ação? Eu sei que não vai ter dinheiro para resolver todos os problemas e eu não sou incoerente nessa fala de não ter dinheiro. A gente sabe, eu entendo que não tem dinheiro para resolver todos os problemas de 50 a 60 anos. Mas tem que ter um plano de ação, ou seja, a gestão serve para isso. Eu tenho um plano de ação para trabalhar nos próximos anos. Olha, nos próximos anos eu sei que escola X, Y e Z não tem acessibilidade ou tem tal problema estrutural. Eu com esse plano de ação, com esse plano de gestão, com um planejamento, eu consigo fazer a curto, médio e longo prazo o atendimento às escolas. E não tem, por incrível que pareça, não tem. Eu cobrei da gestão, cobrei da Secretaria de Educação e eles não têm, vamos fazer. Vamos fazer quando? Vamos fazer já. Ou seja, pega os engenheiros, pega um engenheiro, leva um dia numa escola, conversa com a APP, conversa com a diretora e faz um checklist de tudo que a escola precisa. Olha, nós precisamos disso, o telhado está horrível, tem isso aqui, precisa reformar a quadra, essa escola não tem quadra. Ou seja, nós precisamos ter aqui um caderno de ação para cada escola. Vou dar um exemplo. Vou lá na escola Anita Garibaldi. Então, vou lá conversar como eu fiz. Vou lá conversar com a diretora. Não tem acessibilidade à escola, telhado comprometido, né? Tem várias situações lá dentro da escola que precisam ser resolvidas. Então conversa, faz um checklist. Quais são as prioridades? Não tem acessibilidade. Mas também aqui, a própria diretora falou, nós não temos nenhuma criança com deficiência. Então a gente sabe que esse dá para deixar para segundo plano. Vamos ver, qual é a prioridade? É o telhado. Então vamos tentar resolver o telhado. Ou seja, quando você tem um mapeamento das escolas, quando você tem um mapeamento dos riscos, dos problemas da escola, você consegue trabalhar. Agora, sem números, sem planejamento, sem uma gestão decente, você vai apagando incêndio, que é o que acontece hoje na Secretaria de Educação. Você vai apagando incêndio, vai acontecendo os problemas e você vai apagando. E eu preciso, e eu vou cobrar, enquanto vereador, e fiscalizar para que a Secretaria de Educação e para que o município tenha essa situação mais organizada. Vereador, o senhor também tem acompanhado aí a questão dos hospitais, em especial o Hospital Santo Antônio, que é um problema seríssimo. O governo do estado está aí repassando recursos de forma desigual, repassa para alguns municípios, para hospitais regionais, muito mais do que repassa aqui para a região de Blumenau. E o senhor, inclusive, já foi ao governo do estado, já foi a Florianópolis debater esse assunto. Bom, é impressionante porque tu vai procurar um problema e você acaba pegando um problema pequeno e você vê que o problema é maior. O que me levou ao Hospital Santo Antônio foi justamente a questão da pediatria, né? Minha área de educação é crianças, e onde foi, não é cortado, né? Tem um teto que o município, que o Santo Antônio pode fazer, que são 10 cirurgias para Blumenau e 2 para a região, ou seja, 12. Estava se fazendo a mais, porque tem uma demanda muito grande de atendimento, de cirurgia para essas crianças, e simplesmente passou o extrateto, o Estado não paga. E aí chamou essa situação. Não só o Estado, o município também está devendo, nesse sentido, dinheiro, recurso para o Hospital Santo Antônio. O grande problema, Marcão, é que o Santo Antônio, ele não é um hospital regional. Para o governo do Estado, nós não temos hospital regional aqui na região de Blumenau. Ele age como um hospital regional, ele trabalha a porta aberta, ele atende tudo como um hospital regional, mas ele recebe
a atenção do Estado como se ele fosse um hospital filantrópico, de qualquer maneira. Então, hoje nós temos um convênio no valor de 750 mil, ou seja, um absurdo que o Estado repasse somente isso para o Santo Antônio. Então, se tu fores observar, nós temos regiões, por exemplo, do oeste catarinense, que recebe 4, 5 vezes mais do que Blumenau. Então, qual é o critério? E aí nós fomos até, e combinei com outros deputados estaduais, que é importante agora, os deputados novos que assumiram, os deputados que estão aqui, têm que brigar junto conosco, e reuni a diretoria do Santo Antônio, reuni junto com os deputados estaduais, numa reunião junto com o novo secretário de saúde, levando essa situação. Ele tem que resolver. Qual é o critério que nós vamos receber? Nós queremos, obviamente, renovar, até porque agora em março vai simplesmente expirar o contrato. Nós queremos a renovação e a ampliação dos recursos para o nosso Hospital Santo Antônio, porque a saúde é importante aqui para a nossa cidade. Vereador, e qual foi o resultado dessa reunião? Ele entendeu, inclusive ele está agora nesse período de janeiro e fevereiro fazendo exatamente esses critérios para entender por que determinado hospital recebe ou não. Fazendo esses critérios, ele vai, obviamente, encaminhar para nós aqui para que a gente possa cumprir o Hospital Santo Antônio no checklist e aí sim entender se precisa, e óbvio que precisa, ter uma ampliação de recursos. O senhor recebeu a visita na semana passada do presidente da FESPORT. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Claro. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Gilson de Souza, do PSD. É um minuto só e a gente já volta. Já estão abertas as inscrições para o programa Entra 21 Busoft. Faça agora mesmo sua inscrição e receba até 480 horas de treinamento gratuito em tecnologia e idioma, com encaminhamento para empregos de qualidade. É a sua oportunidade de trabalhar nas melhores empresas de TI ou empreender na área. Preencha sua inscrição pelo site busoft.org.br. Mais informações em 3323 3598. Apoio TVL. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos conversando com o vereador Gilson de Souza, do PSD, ou professor Gilson, né, como queiram, né? Ô, vereador Gilson, o senhor recebeu a visita do presidente da FESPORT, mas antes de falar dessa visita, o senhor tem colocado aí que esse ano vai colocar o dedo na ferida e vai apontar o dedo para os erros do Executivo. O que o senhor quis dizer com essa fala na tribuna? Não só apontar o dedo, mas como também mostrar que estão errados e dar uma ajuda, solicitar, ser solícito nessa situação. Eu vou realmente ser mais crítico e apontar, como eu acabei de falar na questão da educação no bloco anterior, eu vou fazer essa situação. E quando eu falo governo, você falou aqui a situação que eu recebi a visita, na verdade não recebi não, eu provoquei a visita do presidente da FESPORT. Eu fui na sexta-feira em Florianópolis na posse dos deputados e já provoquei ele. E aí? E até porque ele é de Blumenau, então você tem que vir fazer uma visita, eu vou te fazer uma agenda aqui. Ou seja, o presidente da FESPORT, o secretário de Educação, tem que começar a tirar a sua bundinha da cadeira e começar a vir a visitar. E foi isso que eu fiz. Eu provoquei ele e fico feliz, porque na sexta eu provoquei e na segunda ele já estava aqui. Isso mostra o interesse dele para vir aqui. E a gente fez visita em diversas associações, né, de pais que realmente colaboram com o esporte. Nós tivemos no Ipiranga, nós visitamos o Karatê, a Associação do Karatê, que é um trabalho fantástico. O pessoal da natação, o pessoal da ginástica, visitamos o pessoal do basquete. Ou seja, foi uma tarde inteira de visitas. E aí foi bacana, né? Que tu vê lá o pessoal assim, nossa, a gente fica feliz, é a primeira vez que um presidente da FESPORT, olha só, a primeira vez que um presidente da FESPORT vem até a cidade e vem até eles, porque geralmente fica aquela coisa de gabinete, questão protocolar, e é isso que nós temos que cobrar. Então, quando eu falo botar o dedo na ferida, é começar a mostrar realmente os problemas da gestão, e o problema da gestão realmente às vezes perpassa exatamente por isso. Você tem que ir lá no local, você tem que visitar, você tem que conversar. Você só vai entender a dificuldade de um atleta quando o presidente da FESPORT está olhando no olho do professor, olhando no olho do aluno, como nós fizemos naquela segunda-feira, e mostrando as dificuldades. E dali a gente conseguiu achar diversas soluções que às vezes não eram nem soluções mirabolantes, a coisa pequena que faltava o quê? Faltava a presença física do responsável, de quem toma a decisão. E é isso que eu quero fazer e provocar esse ano na gestão pública de Blumenau. Fazer com que os secretários vão até os locais, conversem com os diretores, que tentem entender e, obviamente, eu vou, junto com eles, buscar uma solução. Mesmo que não dê,
que necessite um grande volume de recurso ou algo nesse sentido, mas que pelo menos você dê atenção para as pessoas e diga, olha, eu não consigo resolver isso agora, mas vamos tentar amenizar, vamos conversar, me ajude a planejar e nós vamos planejar para buscar recursos, como a gente fez no próprio Santo Antônio, quando eu fui lá visitar para trabalhar uma situação de um problema e a gente viu que o problema era maior e aí eu não posso ficar parado, eu sou hiperativo nesse sentido. Rapidamente a gente já cobrou dos deputados estaduais, rapidamente a gente já marcou uma reunião com o secretário de saúde do estado, a gente vai ficar em cima, vai cobrar. Eu acho que a gente tem que provocar isso, fazer essa provocação, fazer com que realmente comecem a se mexer, porque é isso que as pessoas esperam do político, é isso que as pessoas esperam da gestão pública. Quando se fala em nova política é exatamente isso, é não ficar parado no gabinete olhando as coisas acontecerem, você tem que correr atrás. O senhor tem perdido bastante tempo quando sai aí para atender a comunidade, explicando a real função do vereador, né, vereador? Na verdade, a gente tem percebido, a gente que acompanha por vezes aí as suas andanças, o senhor explica a função do vereador, o que ele pode e o que ele não pode fazer para depois começar a atender as demandas da comunidade. Exatamente, e eu não perco, na verdade, eu ganho com isso, né? As pessoas, infelizmente, elas não sabem a função do vereador e muitas vezes ela confunde com a função do vereador com o executivo. E muitas vezes também é culpa do próprio vereador, que às vezes vai lá e não só não explica, mas de forma oportunista se coloca para o morador, para as pessoas que às vezes não têm conhecimento, dizendo que ele é o cara que vai resolver. E as pessoas ficam com isso na cabeça. E é por isso que nós estamos hoje, a política é tão mal falada, porque o político vai lá, não fala a verdade, simplesmente mente para as pessoas, ou de certa forma até inventa uma história, ou deixa passar batido. Não, eu paro e eu explico. Essa é a função de um vereador. Isto eu posso fazer, isto aqui não cabe a mim, e tem alguns assuntos que são de forma ilegal. Olha, a lei não me permite fazer isso. Você pode ficar bravo, você pode ficar chateado, mas eu não vou infringir a lei, ou eu posso até tentar mudar a lei. Mas se existe uma lei para determinado assunto, por exemplo, as pessoas às vezes, vou dar um exemplo clássico, né? Eu preciso desviar o Ribeirão. Olha, a lei não permite que se faça um desvio de Ribeirão nesse caso, de qualquer forma, né? Precisa ter um laudo técnico. Porque você pensa assim, eu só vou desviar o Ribeirão. Só que esse só vou desviar o Ribeirão, o curso natural dele é o que ele passa agora. Para isso é que tem uma lei. Por mais que você queira desviar o curso do Ribeirão ali, às vezes por forma uma politicagem, alguma coisa, ou para atender uma demanda de um determinado cidadão, você pode causar um problema lá na frente muito maior. Então nós temos que ter esse entendimento, nós temos que sentar com o eleitor, nós temos que explicar para as pessoas para que elas tenham o entendimento do que é a função de um vereador de forma séria. Podem ficar bravos comigo, mas vão ficar bravos porque eu falei a verdade e não porque eu enrolei. No início do ano tivemos muitas chuvas e muitas enxurradas, muitos alagamentos aqui na cidade. O senhor tem trabalhado em cima disso desde o início do ano, pedindo a limpeza e desassoreamento dos ribeirões? Isso é uma coisa que me entristece, né? Nós avisamos desde o ano passado, desde o começo do ano passado, eu tenho requerimentos, eu tenho como mostrar isso, que nós já avisávamos lá atrás, não só eu, mas vários outros vereadores, nós já avisávamos que nós íamos ter problema. Quem mora em Blumenau sabe que todo final de ano, entre dezembro e janeiro, ocorrem essas pancadas de chuva, essas trovoadas. Então, se a gente já sabe, tem que fazer paliativo. O volume de chuva é grande. Tudo bem, o volume de chuva é grande, mas se nós tivéssemos, se a prefeitura tivesse, se o executivo tivesse feito a sua parte, desassoreando os ribeirões, mantendo as bocas de lobo limpas, tem tubulação aí que não tem 40% da sua capacidade de execução. Tem um caminhão Voman só para uma cidade gigante como é a nossa. Ou seja, falta o poder público fazer a sua parte e nós, vereadores, essa faz a nossa parte. Eu sempre falo para o morador, como você falou ali, eu não posso dizer que eu sou o responsável de colocar o caminhão Voman, ou eu posso ir lá desassorear o Ribeirão como as pessoas acreditam que o vereador tem esse poder. Mas eu fiscalizo, eu cobro. Nós estávamos cobrando desde o ano passado, inclusive está registrado em ata, nós temos uma comissão da Defesa Civil, onde eu tenho bem claro lá dito que os ribeirões, a falta de desassoreamento dos ribeirões iam dar problema no final do ano. E dito e feito, deu. E não é porque a gente está aqui trabalhando contra, ou aqui faz simplesmente no achômetro, no chutômetro. Não, a gente sabe que todo ano tem um grande volume de chuva nessas trovadas de verão. A gente sabe que os ribeirões, infelizmente, está na ata, inclusive, que foi dito lá por parte do presidente da FAEMA e pelo secretário de Serviços Urbanos, que desde 2008 não se desassoria os ribeirões. É óbvio que vai dar problema, não precisa ser um gênio, né? Não precisa ser nenhum cara extremamente inteligente, é só ter um pouquinho de percepção. E os moradores cobram dos vereadores, os vereadores cobram do executivo, mas o executivo, nessa falta de planejamento, nessa falta de gestão, não organiza isso aí. Se você mantém os ribeirões
desassoreados, se você mantém as tubulações limpas, né, constantemente, pode até ser que realmente cause problema, mas com certeza seria bem menor o problema do que vem ocorrendo nos últimos dias aí que a gente viu. Vereador, o senhor está agora fazendo encaminhamentos à Celesc. O senhor está questionando e requereu isso através do documento da Câmara, essa questão aí da falta de energia elétrica que tem saído constantemente aqui na cidade de Blumenau e também os valores cobrados pela Celesc, né? Bom, a situação dos valores eu vou deixar bem claro, não cabe a mim entrar aqui nessa discussão. Quem tem que fazer, obviamente, é a Celesc, mas a Celesc tem a obrigação de dar uma explicação para o cidadão. Ponto. Se está certo ou está errado, mas explique para o cidadão. A falta de luz eu também sofri bastante, a gente viu nos últimos dias, e é só fazer um histórico, né, um acompanhamento. Nós sempre tivemos essas trovadas de verão, a luz sempre caiu, é normal por causa do vento. Mas levava 2 horas, 3 horas, no máximo 4 horas para ser restabelecido. Nós tivemos casos em Blumenau, e é injustificável, sabe, que não tem justificativa para isso, que chegou a durar 24 horas. Tinha localidade que passou de 24 horas sem energia elétrica. Olha o prejuízo para o cidadão, olha o prejuízo para o comércio, e isso é algo que é inexplicável. E a gente está cobrando, inclusive, tenho nos próximos dias uma reunião com o gerente da Celesc para entender o porquê tamanha demora. Não é possível. É uma falta de transformador, ou é falta de caminhão, se está faltando alguma coisa, que se faça um investimento, mas o que não pode deixar é ocorrer essa interrupção de energia por tanto tempo. E não havia no passado tanto tempo assim, ficava uma quantidade de tempo, 3, 4 horas no máximo, mas restabelecia a energia. Hoje, tu tem lugares que ficou, como eu te falei, muito tempo sem energia elétrica e é um absurdo. Vereador, para encerrar, o senhor fez um requerimento aí junto ao Parque Vila Germânica, que administra o Parque Ramiro Hidegger, pedindo ampliação daquele dia especial, né, daquele programa Cão no Parque. Né, tem um dia especial que as famílias podem levar o seu cãozinho de estimação para o Parque Ramiro. O senhor quer a ampliação disso? Não é a minha pauta, sempre brinco, né? Tem vereador aqui na casa que tem isso como bandeira, mas como eu sou um assíduo frequentador do Parque Ramiro, as pessoas vêm me questionar, vêm me cobrar, enfim, me perguntar e pedindo, olha, vereador, a gente só tem um dia para trazer o cãozinho, que é no final do mês, não poderia ser ampliado para mais um final de semana? Ou não poderia ser ampliado um pet place aqui para a gente? Enfim, é difícil, porque a gente vem com a família toda, e quer queira ou não, para essas pessoas, a família é o filho e o cachorro também. Faz parte da família. Faz parte da família, e ele não consegue trazer só no final do, né? E aí tu vê no último final do mês, fica entupido o parque, né? Então, que se a gente conseguisse fazer isso para mais 2 vezes por dia, enfim, mais 2 vezes por mês, ou mais 2 finais de semana, 3 finais de semana por mês, ou criasse um espaço lá no Pet Place. Então a gente fez esse requerimento, cobrou e está junto com a Vila Germânica para poder atender esse pedido, essa solicitação da população, que eu acho legal. Alguns dizem que atrapalha, não atrapalha? Você acha que não? Eu acho que não, eu acho que se todo mundo, acho que o ser humano às vezes causa mais problema do que o próprio cachorrinho, né? Com todo o respeito que eu tenho, mas a gente sabe que o ser humano muitas vezes acaba, pela sua ignorância, má informação, acaba cometendo mais sujeira e mais prejuízo ao próprio local do que o cachorrinho. E mesmo assim, né, alguns excessos são cometidos, então a gente tem que chamar a atenção, olha, teu cachorro é muito grande, tem que estar com focinheira, o teu cachorro fez sujeira. Na verdade, o cachorro, coitado, às vezes ele incomoda bem menos do que o dono é que tem que ter a percepção de fazer a limpeza do parque, mas se tiver alguém ali para orientar e cobrar, eu acho que não tem problema nenhum. Tá certo. Vereador Gilson, foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa Fala Vereador. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Prazer é meu, eu agradeço. Obrigado. Vereador Gilson de Souza, do PSD, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala, que fica por aqui. Voltamos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.